integradas. Se em algum outro momento vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido em qualquer uma dessas clínicas, nós disponibilizamos o contato delas, está ali fora para vocês. Isso em outro momento. Hoje, nessa manhã de sábado, nós vamos nos dedicar totalmente ao direito às terapias especializadas para pessoas com deficiência. Ao final da palestra, a doutora Júlia abre para perguntas e vamos ter também o sorteio de um massageador pela loja Vivara Hospitalar de Florianópolis. Então, em meu nome, em nome da Ildemir Bardim, da Clínica Motivar, a gente agradece novamente a presença de vocês e boa palestra. Com vocês, a doutora Júlia Neves Martins. Sem máscara, não pode? Pode. Sou primeiro. Então, primeiro, né, poxa, obrigada por estarem todos aqui compartilhando, né, poderiam estar em casa com as nossas crianças, então aqui prestigiando, eu fico lisonjeada, assim, de verdade, né, primeira vez que eu estou fazendo uma palestra, então inaugurando aqui com o carinho de todos vocês, assim, é muito importante para mim poder compartilhar um pouco do direito à saúde, mas também um pouco da minha trajetória, né? Estava até comentando com uma mãezinha aqui, todos os dias eu ouço tantas histórias e hoje também é a oportunidade de me apresentar não só como profissional, mas como pessoa para vocês. Então, para mim é um imenso prazer esse momento, tá? Deixa eu pegar. Então, o tema da palestra, né, o direito às terapias especializadas para as pessoas com deficiência. A minha formação profissional, então eu sou advogada, pós-graduada em Direito Aplicado aos Serviços da Saúde, também sou especialista em prática processual civil avançada nos tribunais, isso para que a gente, por causa dos recursos e tudo isso, né, porque a gente sobe bastante coisa para a STJ, e sou membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB de Santa Catarina. A minha maior formação, Laura. Eu sou mãe atípica, a minha Laurinha já partiu, tem 1 ano e 11 meses, não, 1 ano e 10 meses, e ela foi a minha maior formação, como mulher, como mãe, né? Eu acho que eu me tornei uma mãe melhor depois dela. Tenho a Malu também, tem 6 anos, e ela trouxe para mim um grande presente, assim, né, para minha vida mesmo, que foi não só a minha profissão, porque eu não atuava na área de direito à saúde, eu me especializei, eu comecei a minha pós-graduação depois da Laura, quando a Laura estava aqui, né, e então ela me deixou uma carreira, um sonho que perdura na vida dos filhos de vocês. Então, a minha filha é viva todos os dias, ela pulsa e no coração das nossas crianças. Não façam chorar. Então, plano de seguro de saúde. Eu fiz assim, de uma forma mais que seja leve para nós, eu procuro não falar muito em termos técnicos, porque o objetivo é a gente compartilhar e né, ter um entendimento de como funcionam as coisas. Então, se em algum momento, né, eu for só diante de ver, vamos mais de leve, tá bom? Então, como exigir do plano de saúde um custeio, tratamento multidisciplinar especializado? Muitos pais, quando chegam até o meu escritório, não sabem assim, de que forma, né, por onde começar. Então, a gente começa avaliando. Então, as clínicas que estão hoje aqui participando desse evento são clínicas, todas as clínicas, eu levaria minha filha para fazer o tratamento. Então, por quê? Porque são profissionais especializados, são profissionais que têm um bom currículo, boa formação. Isso é essencial. Essencial. Saber o lugar que vocês estão levando seus filhos para que eles recebam uma avaliação coerente com o diagnóstico
e com uma especialidade que de fato venha trazer resultado. Então, em primeiro lugar, a gente avalia, depois disso a gente pega a prescrição médica de acordo com a avaliação dos terapeutas e depois a gente começa a parte burocrática. Né? No meu escritório, quem faz essa parte burocrática somos nós. Então, nós temos que autorizar no plano de saúde, eles possuem 10 dias úteis para nos dar uma resposta e negando ou autorizando, a gente ajuiza a ação e, em média, 15 dias, 20 dias até o juiz analisar a tutela. Então, eu preciso ter uma negativa para ajuizar o processo? Não. Porque, infelizmente, os planos de saúde não respeitam o prazo de 10 dias úteis. Então, diante da inércia, nós já conseguimos ajuizar o processo. E ele é assim aceito pelo juiz. Então, os relatórios de avaliação, né, a importância de clínicas e profissionais especializados. É imprescindível, é imprescindível. Vocês estão entregando o filho de vocês para um profissional que vai acompanhar diariamente ou quase diariamente, né? Então, o mínimo que vocês podem exigir é boa formação. Então, os profissionais utilizam as escalas de avaliação, né? Tem os protocolos, enfim, as metodologias apropriadas para cada diagnóstico. Então, por exemplo, né, no autismo tem o MAO, tem tantas metodologias, né, que melhor se adequam àquela criança, aquele diagnóstico. E o tratamento multidisciplinar essencial, né? Então, tem várias clínicas que possuem um espaço em que é possível o tratamento multidisciplinar, transdisciplinar, quando mais de um terapeuta atende no mesmo momento, né? E é dessa forma que o resultado vem, né, efetivamente. Então, prescrição. O que eu devo solicitar para o médico assistente? É muito importante que na prescrição o médico coloque qual é a terapia, qual é a metodologia e qual é a frequência. Então, por quê? Em primeiro grau, isso não é tão questionado pelos juízes, mas muitos processos têm subido para a STJ. E no STJ, com os ministros, o buraco mais embaixo. Então, nós temos que estar calçados sobre aquilo que a gente está pedindo. Então, eu até peço para alguns terapeutas nas clínicas, quando a criança chega para avaliar, que a gente já faça um vídeo. Por quê? Porque um dia pode acontecer daquela criança ser julgada por um ministro lá em cima. E eu prefiro mostrar que aquela criança chegou dessa forma, que ela tinha, sei lá, um comportamento disruptivo, então era uma criança que tinha muita dificuldade para caminhar, né? E comprovar como aquelas metodologias trazem eficácia, como aquele tratamento, né, funcionou ao longo de 1, 2 anos, do que simplesmente fundamentar com conhecimento, com embasamento científico, né, através de artigos, tudo isso. Então, é bastante importante. Então, tem a prescrição, como eu falei, é feita uma breve anamnese, tem que colocar o CID, aí qual é a terapia, metodologia e frequência, né? Por exemplo, fisioterapia pelo conceito neurocognitivo BOVT na frequência de 3 sessões semanais. O tratamento foi autorizado, significa que eu já posso começar os atendimentos em clínicas particulares? Isso é uma pergunta muito frequente para mim. Por quê? O que aconteceu? Devido à alta demanda dos processos judiciais, só que em Florianópolis, meu escritório ajuizou 200 esse ano. Né? Então, aumentou bastante a demanda e o que o plano de saúde tem feito? Autoriza tudo. Tem sido uma prática, eles não estão autorizando de início. Hidro às vezes até autorizam, mas ecoterapia não, musicoterapia eles negam também não é dentro do prazo dos 10 dias úteis, isso é depois. E o resto, eles estão autorizando tudo. O que eles têm, o que eles não tem mais aquela cartinha negativa, bonitinha que a gente recebia há alguns anos do plano de saúde, isso não existe mais. E essa tem sido uma orientação para que mais tarde eles consigam se defender nos processos judiciais, no sentido de que não, mas eu autorizei, né? Então, esses dias eles não autorizaram para terapia.
Estou para ver onde tem na rede credenciada pet terapia. Enfim, então está autorizado lá. Ah, beleza, então já consegui pelo plano? Não, infelizmente não, porque tem que passar alguns dias, eles precisam oferecer o terapeuta dentro da rede credenciada ou então oferecer o reembolso integral. Eles não têm na rede credenciada. E eles começam a postergar o envio para o reembolso integral. Então, passa-se um mês, passa 2, e não acontece muita coisa. Às vezes, quando o reembolso integral vem, ainda os tratamentos ainda são limitados. Então, eles autorizam o reembolso integral. 10 sessões. Tem criança que faz 10 sessões em uma semana. Então, é por isso que acaba tendo necessidade da demanda judicial para que a gente viabilize o tratamento, para que não aconteça a criança começar na clínica e depois de um mês ter que parar o tratamento, refazer a autorização e acontecer de houver uma nova limitação e que não pode ocorrer, né? Na verdade é que não pode ocorrer, segundo o entendimento da STJ. Modalidade de reembolso. Existem 2 modalidades de reembolso. O reembolso convencional, que é aquele que os pais solicitam e o depósito é feito na conta dos pais, leva em média de 30 a 45 dias até o plano efetuar o reembolso. E depois os pais têm que repassar aos terapeutas ou então pagarem para depois aguardarem o depósito do plano. Mas nós priorizamos a negociação direta com as clínicas. E isso por quê? Porque nós buscamos não apenas qualidade de vida para a criança, mas para o núcleo familiar. Então, o objetivo é que vocês não tenham mais que lidar com o plano, não tenham mais que verificar na conta se entrou o pagamento, não tenham mais que transferir para 5, 6 terapeutas todos os meses. Então, na modalidade de reembolso direto, os profissionais mandam a nota e o plano de saúde faz o pagamento diretamente para os profissionais. É dessa forma que nós buscamos atuar para que justamente traga uma facilidade para a vida de todos vocês, né? Não só para a criança. E planos de saúde com 5 participação. Quem já fez reunião comigo sabe uma das primeiras coisas que eu pergunto. E o plano, tem com participação? Participação? Vem só a mensalidade ou vem mais uma cobrança adicional? Então, os planos podem vender com uma mensalidade menor, todos os meses, né? E cobrar um percentual de coparticipação, 30% ou 50%. Às vezes, quando o plano tem coparticipação, acaba inviabilizando o tratamento, porque a gente sabe que os tratamentos têm um valor aumentado, até porque se você busca bons profissionais, a consequência disso é que eles cobrem um valor que ao menos permitam que eles tenham estudo e formação, né? Então a gente sabe que os valores são altos, não são compatíveis com a renda brasileira, e pagar 30% ou 50% disso não é uma boa alternativa. Então a gente faz, eu peço para as famílias fazerem, ou então no escritório faz a mudança para o plano sem coparticipação. Significa que vocês pagam apenas a mensalidade do plano de saúde. Então, por que agora, né? Por que meu filho tem direito à terapia especializada? Qual é o embasamento legal disso? Eu explico para vocês de uma forma simplificada. Diz a resolução normativa 259 que o plano de saúde tem que obedecer a 3 critérios. Primeiro, terapeuta especializado, conforme a prescrição médica. Então, não adianta caminhar para a fonoaudióloga, tem que ser uma fonoaudióloga com aquela especialidade que foi prescrita. Segundo lugar, com disponibilidade para frequência de atendimentos. Então, também não adianta o plano de saúde oferecer um terapeuta que pode atender uma vez por semana quando a prescrição diz que a criança precisa de 3. E o terceiro critério é dentro do mesmo município de residência do beneficiário. Moro em Florianópolis. Adianta me mandar um terapeuta na Palhoça?
Então, fica quase impossível o plano de saúde conseguir obedecer aos 3 critérios para conseguir oferecer na rede credenciada, e é por isso que eles ficam obrigados ao reembolso, é o que diz o artigo 9º da Resolução Normativa 259. É por esse motivo que as nossas crianças têm sim o direito do reembolso integral nas clínicas particulares, para que o tratamento seja integralmente respeitado, tanto na frequência quanto na modalidade que foi prescrita, na metodologia prescrita. Então é isso, inexistindo rede credenciada, nos requisitos da Resolução Normativa 259, cabe o reembolso integral em consultórios e clínicas particulares. Artigo 9º. Cobertura obrigatória e o número limitado das pessoas que transtorno espectro autista. Em julho desse ano, teve uma alteração bem importante na nossa lei. A Resolução Normativa 469 da ANS entrou em vigência. E o que aconteceu? Para fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, os planos de saúde não podem mais limitar o número de atendimentos. Que maravilha, então! Não precisa nem mais de processo judicial. É só pegar e fazer o pedido para o plano e eu vou ter um tratamento ilimitado para o meu filho. Isso seria uma verdade, se houvesse, de fato, cumprimento por parte dos planos de saúde. Nós temos as resoluções normativas há anos e não são integralmente obedecidas. Mas é importante vocês saberem que isso aqui está previsto em lei. E que, em tese, os planos de saúde deveriam, sim, fornecer o tratamento especializado e de forma ilimitada para fono, TO e psicologia para todas as pessoas com transtorno do espectro autista. É direito deles. Então, essa alteração ocorreu em julho de 2021. Até então, existia a limitação 48,96 sessões semanais, mensais, aliás, para anuais, para essas 3 modalidades, e a partir de julho desse ano não existe mais essa previsão, é ilimitado. Ainda assim, os planos limitam, ainda assim há necessidade de um processo judicial, ainda assim há necessidade de nós falarmos isso para o juiz, porque o juiz não tem a obrigação de saber o contexto inteiro da lei. Eles pegam não só o direito à saúde, mas quantas ações, né, por mais que seja um juiz possível, o nosso Código Civil é enorme. Então, nós temos a necessidade de falar para o juiz, olha, a partir de julho, é direito sim do meu filho, ele precisa ser reconhecido. Ainda assim, mesmo antes dessa publicação da RN 469, o posicionamento da STJ era de que os tratamentos não podem ser limitados. O raciocínio é óbvio. É porque com a limitação do número de sessões, inviabiliza o tratamento. Então, dessa forma, né, o que adianta eu levar o meu filho num terapeuta especializado, o neuropediatra dar um aval, né, não concorda com esse tratamento, é o mais apropriado para a criança, e ter uma limitação do número de sessões. Então, inviabilizava totalmente a efetividade do tratamento, por isso que há anos já o entendimento majoritário é que o tratamento deve ser fornecido naquela especialidade e de forma ilimitada. Agora, previsto em lei, mas para os outros diagnósticos que não o espectro autista, também existe a previsão, existe o entendimento majoritário de que não pode haver a limitação. Em 20 de fevereiro de 2020, nós tivemos uma modificação muito importante dentro do STJ. Até então, o posicionamento majoritário era que o rol da ANS é exemplificativo. Isso perdurou por anos, até que o nosso ministro Luiz Felipe Salomão, no dia 20 de fevereiro de 2020, resolveu publicar uma decisão inédita, dizendo que o rol da ANS era taxativo. Foi uma revolução dentro do nosso judiciário, houve uma insegurança muito grande, e esse ano de 2020 e 2021
nós fizemos um estudo de todas as publicações que foram feitas em decisões monocráticas e acordos do STJ. Só para que vocês tenham uma ideia, esse ano nós já estamos falando sobre a exemplificatividade ou taxatividade do rol. Falando sobre o rol da ANS, nós já temos quase 9 mil decisões monocráticas e 200 e poucos acordos. Então, e nós analisamos todos. Então, isso tudo para fazer um estudo quantitativo de como está o entendimento do STJ, porque a terceira Câmara decide uma coisa, a quarta Câmara decide outra. Felizmente, o que tem acontecido, só para facilitar um pouco, a Julia está falando aí, rol, DNS, exemplificativo, taxativo, e o que isso significa? Né? Então, vou voltar um pouquinho. O que isso significa? Os ministros diziam antes que não importa se está escrito lá no rol da ANS, por exemplo, fisioterapia pelo conceito neuroevolutivo Bogut, né? E alguns juízes decidiam assim, não está escrito lá conceito Bogut. Então eu vou negar, porque daí não está escrito, só diz fisioterapia, não tem previsão no rol da ANS. E aí que vinha essa interpretação, mas o rol é exemplificativo, tem que estar até as vírgulas lá, taxativo, ou é exemplificativo, né? Será que é possível acompanhar os avanços da medicina? Será que é possível elencar todos os tratamentos existentes e compatíveis com um tratamento eficiente no rol da ANS? Essa foi a grande discussão que nós tivemos esse ano no STJ. Então, no rol exemplificativo, independente de previsão no rol, né, expressa, e no rol taxativo, cobertura apenas para tratamentos com previsão no rol. Esse é o número até ontem. Até ontem foram publicados 182 acórdons esse ano, 138 reconheceram o rol da ANS como exemplificativo, 44 interpretaram o rol da ANS como taxativo. Significa que, vencemos. Nunca houve interpretação pelo STJ em número superior pelo rol taxativo. Foram decisões isoladas do ministro Luiz Felipe Salomão e da ministra que faz parte da mesma turma. Dentro da própria turma, eles decidem por reformar as decisões daqueles ministros e entendem que o rol é, sim, exemplificativo. Deve haver em breve, já começou o julgamento, mas foi suspenso, uma unificação desse entendimento, para que não existam mais esses acordos, né, com essa visão do ministro Luiz Felipe Salomão. Aliás, é um ministro que eu gostava bastante dos entendimentos dele, mas foi incompreensível. A justificativa dele para dizer que o rol deveria ser taxativo é porque ele tinha receio de que os planos de saúde aumentassem muito o valor da mensalidade e acabassem viabilizando para as pessoas. E aí, nos recursos do escritório, a gente faz um levantamento do lucro líquido que as operadoras de saúde possuem por ano. E a Unimed Grande Florianópolis lucrou ano passado, líquido, porque eles são obrigados a fazer o balanço social, 259 milhões por ano. A Bradesco Saúde, 4 bilhões por ano. Aí atrás, a Sul América também, 4 bilhões também. A Unimed Rio também eles também lucram bi, mas eu acho que não chega a 2 bilhões. Coitados. Realmente, eu acho que o rol tem que ser visto como taxativo, senão vai quebrar essa gente, né? Eu fiz um levantamento também do percentual só dos autistas. Tudo em escalas, né? Quantos por cento dos brasileiros possuem plano de saúde, quantos por cento da população é autista e quantos por cento, então, a população de autistas possui plano de saúde. 0,01% dos autistas possuem plano de saúde.
Não tem lógica, né, gente? O ministro que decide isso não conseguiu fazer um estudo quantitativo e de qualidade acerca da situação real dos deficientes. Né? Júlia, não tenho plano de saúde agora. Sou obrigada a ter um plano? Não é obrigado. Mas eu sempre indico que sim. É melhor sim ter um plano de saúde. Principalmente quando se trata de uma doença especial. O SUS funciona. A Laurinda usava o SUS. Muito. Na verdade, ela usava os 4, né? Ela usava plano de saúde, município, estado e união. Então, a Laura usava muito o SUS. Quanto mais complexo o diagnóstico, mais a gente acaba usando o SUS. Porque é um atendimento qualificado, estão os nossos melhores médicos. Falando de uma realidade aqui de Florianópolis, né? O Hospital da Unimed de Florianópolis não tem neuropediatra, só infantil. Dizem eles que tem, que está de sobreaviso, que é só chamar. Eu internei a Laura lá umas 10 vezes, nunca consegui. Então, super importante o SUS. Eu visto a camisa do SUS, tem excelentes médicos no SUS, mas eu sou mãe atípica. Minha filha aspirou saliva, está com pneumonia. Eu vou levar ela para a emergência do infantil, eu vou ficar lá por 2 horas, 3 horas, junto com outras crianças que têm N vírus dentro da emergência para conseguir uma receita de antibiótico. É por isso que é importante ter plano de saúde, para que a gente tenha assistência mínima, para que a gente consiga ter contato com o médico, para que a gente consiga prescrição com um antibiótico para essas... Agora, o negócio ferrou, né? Tô com minha filha convulsionando, não está parando, porque vai para infantil, não pensa nem 2 vezes. Mas, agora, no dia a dia, não tenho possibilidade financeira de ter um plano de saúde. E agora, posso pedir pelo Estado? Sim, a resposta é positiva. Eu posso pedir terapias especializadas, posso pedir equipamentos, posso pedir medicamentos de alto custo. Qual é a diferença? A demora. Quando a gente ajuiza um processo contra o Estado, infelizmente, demora um pouquinho mais para sair a decisão, porque o Estado paga os tratamentos dos nossos filhos, mas também paga o salário no judiciário. Então, é visto com um pouco mais de cautela. E também, para as terapias, é preciso fazer licitação. Então, acaba demorando um pouquinho mais, né? Consegue-se a tutela, passou ali os 15 dias, mas daí ainda vai licitar. Tem que abrir a licitação, tem que publicar a licitação, alguém tem que ganhar a licitação. Fica mais difícil também, né, para conseguir seguir o tratamento nas mesmas clínicas. Então, é esse o cenário, né? Pode. É tão rápido quanto o plano de saúde? Não. A assistência, mas eu acabaste de falar que tem o melhor hospital, que é o infantil, que é SUS. É verdade, é a melhor assistência, mas para conseguir entrar e cuidar dessas intercorrências do dia a dia, já é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais demorado. Então, por isso que eu sempre falo, pais atípicos, façam de tudo para conseguir dar um plano de saúde para o seu filho. A assistência é muito melhor com o plano de saúde para as crianças atípicas, dentro dos problemas rotineiros que existem, né, com maior incidência que uma criança típica teria, como, por exemplo, uma pneumonia, né? Medicamentos, então, plano de saúde e o Estado. Mesmo que tenha um plano de saúde, em alguns momentos eu prefiro fazer ação contra o Estado. É feita uma análise um pouco mais minuciosa, depende do medicamento. Se a criança está em home care, não, a gente pede tudo para o plano de saúde. Mas quando é um caso assim, por exemplo, um medicamento off-label, ou então um medicamento que não está padronizado, a gente faz sim contra o Estado e contra a União. Então, medicamentos não padronizados. É necessário comprovar o uso de 3 medicamentos padronizados pelo SUS, para daí eu conseguir pedir um medicamento que não é padronizado. Então, criança, por exemplo, tem epilepsia, né? Convulsionou com 3 medicamentos fornecidos pelo SUS, o neuropediatra diz, não, a gente precisa agora de um 4º medicamento, não é padronizado. Posso pedir para o Estado? Posso, mesmo que não seja padronizado. Então, como que é? O plano de saúde deve fornecer medicamentos
no regime de home care. A criança está em regime de internação domiciliar, a gente vai pedir para o plano. Óleo derivado do CBD, né? Canabidiol. A gente pode pedir tanto para o plano de saúde como para o Estado e a União. Medicamentos sem registro na Anvisa, com uso off-label. União obrigatoriamente no polo passivo. Então, obrigatoriamente vai correr na Justiça Federal e eu sou obrigada a pedir para a União também. Eu sempre procuro colocar os dois, colocar Estado, colocar União, porque contra o Estado a gente consegue fazer sequestro de verbas públicas e contra a União não, porque a União possui muitas contas e nenhuma delas eles deixam valores para evitar justamente sequestros. Então, contra o Estado, a gente consegue lá, passou 5 dias, né, o juiz deu lá 5 dias para liberar o medicamento, não aconteceu, a gente consegue pedir o sequestro de verbas públicas e a gente retira o dinheiro da conta do Estado e faz a compra do medicamento. Todos deverão ter acesso aos medicamentos essenciais ao desenvolvimento e manutenção da vida ou qualidade de vida. Isso é o essencial. Se o escritório vai fazer os advogados vão fazer contra o Estado, contra a União, contra o plano de saúde, isso é questão técnica. Isso aqui, vocês têm que saber que vocês têm sim o direito e alguns pré-requisitos, mas nós conseguimos. Nós, não estou falando, né, eu pessoa, né, mas eu estou falando de nós, advogados especialistas em direito à saúde. Equipamentos, tenho direito? Sim, posso pedir equipamentos tanto para o plano de saúde ou contra o Estado. Então, poderão ser pedidos ao plano, ao Estado. Quando pedidos dos Estados podem ser modelos específicos, não os fornecidos pelo SUS. Gente, vocês já viram a cadeira fornecida pelo SUS? Eu já tentei botar uma no porta-malas. Eu não consigo, tá bom? Eu não sou uma pessoa mais forte, né? Mas eu não consigo. E sem falar que para conseguir desmontar ela, precisa ter ferramenta. Então, ou tu tens um doblô, ou tu tens uma caixa de ferramentas junto para colocar dentro de um carro convencional. Algumas pessoas acham que quando é o juiz processa contra o Estado para conseguir a cadeira, nós apenas conseguimos aquelas fornecidas pelo SUS. Isso não é verdade. Quando nós ajuizamos o processo, o Estado também fica obrigado àqueles modelos específicos. Então, por exemplo, é a Kindle, o andador Pacer, a criança está com o andador Pacer. E tantos outros, né, que nós podemos pedir, então, para o Estado, desde que tenha pedido médico, relatório, avaliação. Essas 3 coisas são imprescindíveis, tá? Para qualquer pedido que a gente venha fazer. Então, por que né, nós podemos pedir os equipamentos? Eles são essenciais para o desenvolvimento e continuidade do tratamento disciplinar. Uma cadeira química é uma cadeira de posicionamento, não é só uma forma de locomoção, mas ela é continuidade do que os terapeutas fazem no consultório. Ela posiciona a criança, uma criança que tem uma boa cadeira não vai fazer escalas, ela perdura, ela fica, né, continua na posição correta. Por isso que é tão importante para nós, para as crianças atípicas, né? Então, promovem acesso à dependência e permitem o manejo das atividades basilares da rotina. As cadeiras de banho, por exemplo, né? É muito difícil dar banho com criança hipotônica, né? Então, todas elas são possíveis porque a gente peça tanto para o plano ou contra o Estado. Home care. O home care é uma questão um pouco mais, que às vezes eu tenho que perder um pouquinho mais de tempo falando sobre o home care. Por quê? Porque tem gente que acha que home care significa ter um cuidador em casa. Cuidar é responsabilidade dos pais. Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho possibilidade, não importa. Você escolheu ser pai, escolheu, então você tem que cuidar do seu filho. Home care é para uma criança que está em regime hospitalar e vai mudar para regime de internação domiciliar. É uma criança que precisa de equipamentos de suporte de vida. É uma criança que precisa ter um enfermeiro, um técnico de enfermagem, não um cuidador, não um trocador de fraldas.
Então, é uma alteração do regime, como eu falei, são pacientes graves que precisam de suporte de vida e cuidados profissionais intensivos. Engloba equipamentos como bomba de infusão, a cadeira de adequação postural, cadeira de banho, monitoramento, né, os oxímetros, exame de bancada, os pequenininhos, justamente para que tenha um acompanhamento, oxigênio, medicamentos, equipe multidisciplinar, médicos e enfermeiros. O médico geralmente vai uma vez por mês, enfermeiro cada 15 dias, técnico dá para pedir 12 a 24 horas, depende do grau de dificuldade que aquela criança possui no momento, né? E a dieta também entra, que são as fórmulas, né? Então, como eu falei, assim, tem as particularidades do home care. Eu sou chata com isso, sim, porque eu fui mãe atípica, eu sei quais são as dificuldades, mas eu também sei qual é a nossa responsabilidade como pais. Então, meu filho está em home care, às vezes existe um entendimento de que se eu sou mãe atípica, a responsabilidade é do Estado. A responsabilidade continua sendo de vocês. Quando vocês resolveram engravidar, vocês sabiam que ia ter que comprar pomada, que ia ter que comprar fralda, não é? Dá para pedir? Dá, mas e a parte de vocês fica onde? Então eu sou muito chata com isso. Sou muito chata porque às vezes as crianças acabam tendo uma intensidade bem alta no tratamento. Às vezes os pais nem conseguem chegar muito perto com os enfermeiros e com os técnicos e eles esquecem do papel deles. Então eu estou sempre chamando, eu faço questão de ser a primeira da fila e dizer assim: e você, pai? E você? Você consegue levar seu filho no parque? Você consegue dar um beijo, um abraço ao seu filho? Você já fez isso hoje? Você já deu um colinho? Né? Então, mas meu filho, às vezes na UTI, né? Tá cheio de equipamentos, cheio de não sei o quê, nem pode pegar no colo. Eu dava um jeito. A minha filha teve colo todos os dias da vida dela. Posso fazer uma pergunta? Meu nome é Issacar. Professor, a gente visitando famílias, né, nas cidades, a gente vê que a maioria das famílias, os pais têm que trabalhar o dia inteiro e a prioridade deles é trazer a comida para o filho. Então, é muito comum a gente encontrar crianças com paralisia cerebral, por exemplo, colocadas tipo num cercadinho, né, e aí eles vão trabalhar. Porque se eles não forem trabalhar, eles não conseguem a alimentação e pagar o aluguel e essas coisas. Qual o papel do Estado para essas famílias que são, na verdade, a maioria das famílias? Então, nesses casos, né, eu entendo, é lógico que os pais têm que trabalhar, têm que manter a casa, afinal de contas, né, por mais que tenha um home care super completo, por exemplo, né, até se um caso de PC não necessariamente seja um caso de home care, né, mas tem um home care super completo, mas assim, né, à noite eu acredito que estejam em casa, então é aí que vem a responsabilidade. Mas assim, né, numa criança, tem uma criança PC, por exemplo, né, eu preciso trabalhar o dia inteiro, e agora? Né, que é a pergunta, qual é a responsabilidade? A responsabilidade do Estado é dar o tratamento apropriado. Né? Então, assim, as crianças podem ir para as clínicas ou pode ser pedido atendimento domiciliar, né, para que os pais consigam trabalhar, seguir com a vida, trazer, né, um subsídio para dentro de casa. Tem um nome técnico para isso? Não seja cuidador, o que seria para esse tipo de família? Não existe, não é um cuidador, né? Mas então, quais são as possibilidades que a gente tem de profissionais que podem trabalhar, né, nos atendimentos? Enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, nesses casos, o que eu indicaria, né? Eu indicaria que a criança fosse avaliada, fossem vistas todas as modalidades necessárias para o atendimento e que ela recebesse o tratamento ou domiciliar ou então em clínica, né? Deixa a criança na clínica, vai trabalhar, volta, pega a criança. Existem tratamentos multidisciplinares com uma carga horária um pouco mais intensificada que dá para fazer isso. Né? Então, ou então dá para pedir um atendimento domiciliar, sim, né, para crianças que são um pouco mais graves e que daí necessitariam do home care, que daí teria técnico 24 ou 12 horas.
Quando eu falo que os pais têm a responsabilidade, não é no sentido assim, né, de que inviabilizaria, por exemplo, a carreira. Né? Eu trabalhei durante toda a existência da minha filha. Então, é mais no sentido assim, de que quando os pais finalmente conseguem atingir aquele direito, eles acabam esquecendo das responsabilidades deles, sabe? Então, a gente pode pedir, por exemplo, no regime de home care, as fraldas e a pomada. Nós podemos. Por que tu não pede, Júlia? Eu peço sim, para algumas famílias que são muito carentes eu peço. Mas eu não peço justamente para chamar os pais para aquela situação. Para lembrá-los da responsabilidade deles, sabe? Porque, e às vezes nem é por mal, às vezes nem é por uma conduta ruim, às vezes é porque eles estão tão focados, eles estão no diagnóstico, na rotina, em tudo que eles esquecem do que é básico, sabe? Então, é por conta do estresse muito grande que eles vivem. Mas a resposta para a sua pergunta seria essa: acompanhamento multidisciplinar em clínica ou domiciliar. Tá? Não necessariamente precisa de um home care para que os terapeutas atendam em casa. Pode ser feito isso numa combinação com o terapeuta e ele vai em casa fazer o atendimento. Isso também é possível. Tá? Doutora, Claro. por favor, até pensando num caso que a gente tem lá na clínica, na Desenvolver, eu sei que é variável, mas, por exemplo, nós temos uma situação de um pai que pediu a assistência do Estado, foi negado, e esse pai não tem o acesso, né, a algumas coisas que poderia ter, e a gente está revendo isso com o advogado, com tudo para tentar recorrer. Quanto tempo costuma, eu sei que varia, mas quanto tempo costuma durar uma ação dessa? 1 a 2 anos. Rápido. Né? Mas nesses 2 anos, por exemplo, esse pai, ele não tem subsídio financeiro, ele precisou parar de trabalhar para cuidar do filho, porque não tem quem cuide. Aí eu fico pensando nessa responsabilidade, ou seja, ele se atentou à responsabilidade com o filho, mas em contrapartida, ele fica desprovido do financeiro, precisando, é bem complicado. E infelizmente a assistência que o nosso Estado fornece hoje, que é o BPC, é só um salário. Né? E hoje, vocês sabem que para conseguir um aluguel com um salário já é difícil. Nem isso ele conseguiu. Exatamente. Então, e além do aluguel, tem a comida, tem, enfim, né? Tem que comprar roupa, tem os insumos básicos, né? Então, num caso como esse, são casos que geralmente me tocam bastante, que eu tenho uma atenção bem especial no escritório, o que pode ser feito, né? Quando a gente ajuiza um processo, a gente pede a tutela provisória de urgência. É essa tutela que eu falo que o juiz leva em média 15 dias para analisar e deferir. Em alguns casos a gente tem que subir, mas o tribunal também é bem rápido para ver a tutela recursar. Ganhou parcial, e agora, né? Então, aí a gente vai ver, tem a possibilidade de recorrer, né? E é rápido, como eu acabei de falar. E se mesmo assim for indeferido, a gente pode juntar novas provas e refazer o pedido. Tá? Mas daí é um momento em que aí já perdeu o caráter de urgência para, né, as técnicas do direito, e vai depender da análise de cada juiz. Geralmente isso acontece quando não foi feita uma boa instrução antes. Sim, a gente está vendo isso. Exatamente. Então, assim, por que o nosso escritório, por exemplo, quando eu falo assim, o nosso escritório faz assim, faz assado, eu não quero dizer assim que nós cuidamos de uma forma, eu digo em nome de nós, advogados de direito à saúde, como nós temos um modelo de trabalho e como nós acreditamos que todos os advogados da área deveriam fazer, né? Então, assim, em primeiro lugar, entender o que você está fazendo. Sabe quantos livros nós já estudamos? Falam nós, sim, porque nós é a Isabela, que já fez alguns cursos na área, que está na faculdade, a minha assessora. Então, assim, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque somos nós os responsáveis por dizer: pai, precisa conversar com o terapeuta para ele fazer um relatório um pouco mais completo. Pai,
precisa conversar com o médico sobre isso, aquilo, você quer que eu converse com o médico? Essa prescrição aqui precisa ser refeita. Lá no início, quando eu disse assim, gente, vocês têm que pensar que esse processo aqui vai subir para a STJ, sabe, que a análise e que um processo de uma criança, lá atrás, quando eu coloquei, eu disse assim, olha aqui, ó, o ministro Luiz Salomão disse aqui no RESP 1733 que o rol da inércia taxativo foi um processo que ele julgou. Foi um processo, foi a partir da interpretação daquele processo que ele mudou o entendimento dele, ele passou a ter a formação. Então, um processo bem instruído pode mudar a vida de milhares de crianças. Então, por isso que nosso trabalho é fundamental, que a gente entenda o que a gente está fazendo, para que a gente possa instruir bem o processo. A maioria de famílias que estão desassistidas foram por processos ajuizados por pessoas que não tinham conhecimento técnico. Então, por isso que, o que eu posso dizer? É culpa do judiciário? Não sei. Só um minutinho. Desculpa interromper. Eu gostaria de fazer uma sugestão e um pedido para que as perguntas que fossem direcionadas para a Júlia fossem feitas no final da apresentação. É claro que às vezes, talvez ao longo, essa pergunta vai ser respondida, e se não, a doutora Júlia tem toda a disponibilidade de responder a todas no final. Vocês veem como ela responde profundamente e tal. As perguntas, as dúvidas serão respondidas, mas nós só pedimos para que seja no final, para que ela não perca o raciocínio. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, depois eu vou ter todo o prazer do mundo em responder todas as perguntas, tá? Então, home care. Já resolvi esse assunto. E a escola, né, que é um assunto que tem vindo bastante para nós, principalmente com relação aos autistas, né? As crianças autistas, infelizmente, às vezes aparecem com um galo na cabeça, tem muita dificuldade na conversação, né? E o que acontece, o que nós podemos pedir na escola? As crianças que possuem deficiência auditiva, visual, física ou intelectual e as pessoas com transtorno do espectro autista têm direito ao professor auxiliar na escola. Meu filho estuda em escola particular, eles querem cobrar mais, sei lá, R$500 por mês, pode? Não pode. Eles têm que fornecer sem aumento da mensalidade. Então, aqui tem só uma fala do promotor de justiça, Alain Rafael, num caso que ocorreu ali em São Francisco do Sul. Ele mesmo foi o Ministério Público que fez essa ação, é uma ação civil pública, para que uma criança autista de 9 anos tivesse professor auxiliar. E diz ele, a maior prova da sua dificuldade é que com 9 anos a criança ainda não é alfabetizada. Não é incomum nós vermos crianças autistas aos 9 anos sem estarem alfabetizadas. Né? Às vezes, na verdade, a gente sabe, estudando transtorno do espectro autista, de que eles sim têm a capacidade, que eles sabem ler, sabem escrever, mas existe uma grande dificuldade de conseguir expor isso, né? E para isso precisamos de quê? Independente se eles saibam ou não, de um professor auxiliar. Então, na escola particular não pode incidir ônus aos pais como aumento da mensalidade, tá? É um direito previsto. Então, onde está em embasamento legal? Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal 12.769 de 2012, gente. 2012. Esse assunto está vindo à tona agora por causa das alterações que tiveram na lei referente ao transtorno do espectro autista. Isso está previsto há anos já, vai fazer 10 anos. E o Conselho, a resolução do Conselho Estadual de Educação. Então, a Lei 12.764 fixa direitos específicos para o autista. Ele dispõe que, em caso de comprovada necessidade, a pessoa transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito ao acompanhante especializado. Então, o que nós devemos ter em mente, né? Tudo que eu falei aqui são direitos, né? Então, somos apenas uma ponte, nós, advogados de direito de saúde,
para que essas crianças ou para que as pessoas, no geral, tenham uma vida digna, sabe? Eu escolhi o caminho para minha filha, que ela, enquanto ela estivesse aqui, que ela tivesse qualidade de vida. E é isso que eu busco para todas as crianças que entram no escritório, e é isso que todos da Defensoria Pública, os advogados particulares, devem buscar: o reconhecimento do direito para que eles vivam bem. É o mínimo, é o básico. E, por exemplo, para vocês, né? Mais um pouquinho, então, essa foi a senhora de tudo. Ainda não tem difícil para mim. Muito interessante. Essa mocinha, tem a Malu também, né? Mas essa mocinha aqui é a dona da minha história, é a dona da minha vida. E graças a ela, nesses anos que eu tenho de escritório, graças à vivência de 2 anos desse ser maravilhoso, que tantas crianças conseguiram atingir o direito delas, tantas crianças conseguiram ter reconhecido, conseguiram ter dignidade, qualidade de vida, a minha filha conseguiu respirar pela ação judicial, conseguiu respirar por terapeutas qualificados que estiveram ao lado dela nesses 2 anos de luta. E o mínimo que eu posso querer é que os filhos de vocês também consigam respirar, consigam aprender, consigam viver bem, consigam ter um carrinho que permita o acesso, consigam ter, diminuir a dor, consigam, medicamentos que venham trazer. Tem medicamentos que significam vida, significam a possibilidade de viver. Então, eu não conhecia esse mundo, eu fui apresentada, eu sou apaixonada, eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço, por essa baixinha aqui. E eu espero que a vida dela perpetue na vida de todos nós. E é isso, agora eu abro para as perguntas. Bom dia para todos. Você falou bastante, gostei muito da sua explanação, mas você falou bastante de crianças. Eu tenho um filho de 27 anos e atualmente está em crise. Ele foi diagnosticado faz pouco tempo como autista. E eu quero saber, eu estou perdida, eu passei por um processo agora muito difícil, por uma crise que ele teve, eu não consegui internar no hospital psiquiátrico. Eu não consegui internar ele no hospital geral, porque ele estava com problemas físicos. E eu passei por um momento muito difícil, muito difícil. E eles recomendaram uma internação domiciliar. Eu chamei uma firma, eu ia pagar uma fortuna, que eu não tinha, mas eles também não aceitaram. Eu fiquei no limbo. E eu não sei o que fazer. Sim, inclusive uma das minhas maiores preocupações, eu falo realmente muito de crianças, eu acho, poderia dizer que 70% do meu escritório tem menos de 5 anos, né? Mas nós temos os pacientes da ONCO, nós temos também os nossos idosos que possuem diagnósticos diversos e nós temos recentemente os adultos autistas, né? E também os casos de epilepsia, né, na fase adulta, exatamente, PC também, né? Que são, então, para estes casos, né, eu volto a recomendar a avaliação. Né, existe aqui em Florianópolis, a CELP, por exemplo, atende adultos, a Motivar também atende adultos, né? Então, é possível que ele faça tanto o acompanhamento em clínica e dependendo, né, se for realmente o caso de um regime de home care, a gente consegue o acompanhamento, né, daí domiciliar. Não necessariamente. Em casa, o plano de saúde cobre isso? Cobre. Quanto ao AT, até o Rolando você levantou uma questão importante, né?
Eu tenho bastante cautela também com o AT, porque existem alguns profissionais que têm a conduta e que felizmente não é o tipo de conduta, por exemplo, dessas 10 clínicas que estão aqui hoje, né? Mas existe a conduta no sentido de que paga-se um estagiário cobrando do plano o preço de um terapeuta para bancar uma carga horária gigante para ter um AT em casa. Então, assim, eu sou a favor, sim, do AT, desde que seja por meio de um psicólogo ou de um terapeuta ocupacional que faça os acompanhamentos conjuntamente. Eu não estou falando de uma vez por semana, de um suporte online, eu estou falando de como se o AT fosse um braço. Né? E você pode também, se ele tem a necessidade de TO, de físio, né, você pode, mesmo que ele não esteja em home care, conversar com o profissional para ver se pelo valor que ele cobra, ele faz o atendimento em domicílio. Tá? Então, isso é uma combinação feita, né? A gente não altera os valores de sessão por conta disso, continua sendo cobrado pelo mesmo valor, mas às vezes é viável para o profissional também, né? Para que ele faça o atendimento domiciliar. Então, né, eu acredito que no seu caso precisa sim ser visto. Eu não estou aqui para fazer propaganda de clínica nenhuma, assim, né? Mas eu vejo clínicas, acompanho, né, pelas mídias e que levam adultos autistas para passeios no shopping, que me ligam e perguntam assim: Júlia, posso entrar aqui nesse evento, né? Como é que é o direito dele entrar nesse evento? Tenho que pagar ingresso? Não tenho? Né? Então, para justamente proporcionar acessibilidade para que a gente pense no futuro, né? Hoje a gente pega uma criança de 5 anos com diagnóstico de TEA, vai fazer atendimento multidisciplinar, não sei o que, e daí quando tiver 25, quando tiver 35, quando tiver 40, sabe? Nós temos um caso ali no escritório de uma adolescente autista que a mãe não tem condição psiquiátrica de ficar, então ela está com a avó tem 80 anos, ela tem 14. Que vai ser o futuro das crianças, desse adolescente. Eu falo muito criança, né? Mas deste adolescente. É um problema que nós temos para enfrentar e resolver na sociedade, né? Por isso que eu tenho prestado muita atenção nas clínicas que estão fazendo tratamento dos adultos, atendimento dos adultos, porque estão pensando também nesse segundo momento, né, nessa dificuldade que nós temos hoje. Então é isso que eu te indico, né, para que a gente converse, para que eu veja realmente quais são as necessidades do seu filho, em suporte, né, com o neuro, que não vai mais no neuropediatra, e para que você veja uma opção de clínica que atenda essa faixa etária, né, seja domiciliar ou seja dentro das clínicas, e se for possível um atendimento de home care, né, dependendo do caso, né, das questões de saúde dele. Doutora, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela exposição, né, com o seu colega, né, fiquei muito feliz de vir aqui participar desse evento. E uma coisa que eu vi, as pessoas fotografando, né, e eu acho que se a senhora puder socializar esse material para todos que tiverem interesse, seria muito interessante, até porque a gente vê que tem algumas pessoas que têm outros advogados e em função da sua especialização, né, do seu conhecimento tão aprofundado, e que partiu, pelo que eu vejo, a Laura, que foi o grande motor disso. Então, acho que é importante disponibilizar esse material até para as pessoas conferirem o trabalho que outros colegas estão fazendo, né, e verem se realmente isso está trazendo algum resultado. Claro, eu disponibilizo. Nós somos poucos advogados especialistas em direito à saúde no país, e dentro dos advogados especialistas em direito à saúde, são poucos aqueles que lidam com questões específicas como essa, né? Existem muitos que trabalham na área de direito médico, né? Então, de fato, nós somos escassos, né? E eu terei prazer, sim, aliás, é o objetivo hoje aqui, né, de compartilhar o conhecimento para que as pessoas saibam, sim, do que elas podem, do que elas devem ir atrás e a quem recorrer. Patrícia, fisioterapeuta.
saber, falando da criança, eu queria saber se tem diferença entre conseguir eliminar, então, da criança para o adulto. No caso do Parkinson, do AVCs, e no caso hoje dos PCs adultos, tempo de eliminar, as terapias nós conseguimos da mesma forma? Não tem diferença nenhuma. Tá. Conseguimos para todos os adultos, conseguimos para as crianças. Né? Afinal, continua sendo uma emergência, uma urgência, e para que os tratamentos sejam iniciados o quanto antes. Até porque, né, ninguém pode prever o que acontece. Como eu falei, às vezes os esquemas medicamentosos, né, foram exauridos, né, sem surtir efeito, e existe um medicamento que pode trazer efeito e funciona tudo da mesma forma. Né? Vai, agiliza o processo, faz a tutela, são 15 dias, consegue terapias para adultos, sim, consegue, os adultos também precisam de reabilitação, né? Então funciona igual, da mesma forma. Obrigada. Posso falar alto aqui? É o seguinte, eu quero agradecer assim, a sua explanação, porque ela é bastante elucidativa. Né? Eu costumo ver assim, no ânimo dos advogados em geral, assim, um ânimo maior do que o cliente. Né? Porque, de uma forma geral, os advogados têm assim, uma expectativa maior do que o cliente. A gente, como cliente, nesses casos, inclusive, a gente espera da justiça uma única coisa, né? Às vezes ser surpreendido, principalmente em relação ao tempo que a justiça leva para analisar as coisas. Eu quero ver com você uma coisa que acontece muito na justiça, um item que eles colocam, que é o item de perícia. Por exemplo, às vezes, uma criança que é AVC, contadora, paralisia cerebral, o juiz pede uma perícia, ele nem sabe nem para que é essa perícia. Então, ele pede uma perícia obstétrica, por exemplo. Eu estou há mais de 2 anos esperando um perito obstetra num processo. Mas isso não é um caso raro de acontecer, isso acontece o tempo todo. O que eu vejo na questão da criança, dentro do estatuto da criança e do adolescente, é que a justiça ela fala muito grossa, ela é assim, muito grossa, rígida em relação aos pais. Como, por exemplo, se ocorre uma separação, uma coisa assim, o divórcio, né, o homem tem que ir rapidamente já ir cobrindo, né, as despesas, sem às vezes o juiz saber a condição do homem, por exemplo, porque está focando na criança, é uma coisa interessantíssima. Mas quando se trata, por exemplo, de um plano de saúde, eles enrolam 10 anos numa primeira instância, 12, 13. Então, além da falta de caráter envolvido, né, deve ser a natureza das coisas deve ser diferente também. Quando eu falo falta de caráter, eu falo assim, a gente sabe que não é o juiz que analisa primeiro, né? Geralmente os advogados falam assim, porque o juiz analisou, achou, a gente acha aquela figura do juiz, né? Mas não é a figura do juiz, ele tem um monte de gente analisando o processo, e aí chega para ele lá, né? Aqueles que ele se interessa, se tem um sobrenome importante, uma coisa e assim, se foca mais. E os casos, as questões subjetivas. Mas os casos prioritários, geralmente, é óbvio que todo juiz tem assessor e que eles trabalham conjuntamente, mas os casos prioritários emergenciais geralmente são vistos pelo juiz em gabinete. Sim, eu tenho, por exemplo, uma medida cautelar, que a gente chama de uma antecipação de tutela, que durou anos de antecipação de tutela. Por exemplo, né? Exatamente, mas muita coisa, né, a gente vê na TV, muita coisa na justiça não pode ocorrer. Então a gente vê, por exemplo, um ânimo bom assim, em relação aos advogados, mas na prática a gente vê essas diferenças. Eu gostei muito do que você colocou sobre os direitos aos profissionais, o direito aos tipos de terapia, né, aos produtos, aos equipamentos. Né? Outra coisa que eu quero ver com você é o seguinte, quanto tempo em média, né, demora um processo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito assimétrico.
Né? Você chega numa clínica e a gente pergunta para o pai, como é que foi? Não, foi rápido, a gente conseguiu aí. Tantos meses a gente conseguiu. E a gente vai fazer agora em 2012, vai fazer 10 anos um processo que a gente não conseguiu nada, absolutamente nada. Aqui em Florianópolis. Né? Então, a gente passa até vergonha. Como vocês não conseguem? Não, é impossível. Né? Não é impossível. E aí, quando você amplia o seu campo de conhecimento de pessoas, você vai ver que não é impossível. Não. Então, uma das coisas, que só uma coisinha que eu quero colocar em relação ao tempo, é a seguinte: quando a gente tem um filho especial, né, dependendo da gravidade, acho que quanto mais grave mais a gente sente isso, a gente pensa assim, olha, é necessário criar um instituto, uma coisa assim, né? Eu comecei a jogar na Mega Sena depois que eu tive um filho especial. Né? Criar um instituto para que possa dar assessoria aos pais, psicólogo, a parte do direito, né? Mas quando você esbarra no direito, você desanima, você fala, não vale a pena criar um instituto, a não ser que seja do tipo Maria Teresa de Calcutá de fato. Né? Então, o direito é realmente um empecilho para uma grande maioria. Você imagina, a grande maioria não tem nem condições de chegar, às vezes, numa promotoria pública. Defensoria. Uma defensoria. Né? Então, quando você vê que a justiça fala grosso com o indivíduo, mas fala fino com os planos de saúde, fala fino com a Agência Nacional. Aliás, a Agência Nacional de Saúde, ela, assim como as agências nacionais, de uma certa forma, tem feito um gerenciamento puxando para o lado das empresas. Se você pegar a ANEEL, as outras, a Anvisa e outras agências de regulação, elas não têm, elas querem resolver um problema individual para mostrar que esse problema é coletivo, que é muito maior. Eles fazem de tudo para encaminhar você para resolver o seu problema no mínimo possível. Mas ela recebe aquele problema lá centenas de milhares de vezes e quer resolver só o do indivíduo, porque sabendo, tendo ciência de que o problema é generalizado. Por que eu acho que os juízes são os grandes responsáveis? Eles são juízes. Porque eles tratam de forma assimétrica os processos. Porque, por exemplo, se eu tenho um sobrenome bastante forte, né, esse meu processo está sujeito a correr mais rápido. Né? Se é um indivíduo da periferia, por exemplo, está sujeito a ficar bastante tempo, né, até que a criança, às vezes, nem consiga sobreviver por falta da assistência do Estado, por exemplo. Eu quero ver esse tempo. Como é que funciona esse tempo? Eu vou fazer algumas observações pela sua fala, não apenas na minha experiência como advogado, mas por ter trabalhado anos em gabinete também. Trabalhei em gabinete de juiz e também trabalhei no Tribunal de Justiça, como uma desembargadora. Então, assim, você falou que o seu processo tem 10 anos, né? Em 2015, a partir de 2016, março de 2016, houve uma importante alteração no CPC. Né? E, por exemplo, as tutelas foram todas revistas, foram compartilhadas. Antes eu quero pedido liminar geral, agora tem a tutela de urgência, tutela de... enfim, isso foi definido melhor. Né? O segundo ponto, como ocorreu, né, com o caso da outra, da terapeuta que compartilhou o caso de uma clínica, eu vejo que muitos processos são atrasados, infelizmente, pela instrução. Tá? E terceira observação que eu faço, né, principalmente quando a gente tem essa ideia, né, de que esse processo corre mais rápido, aquele começa por quê? Né? Então, assim, dentro dos gabinetes, agora todos os processos são eletrônicos, eles veem o próprio sistema que coloca eles na ordem. Principalmente porque, por isso que a gente coloca, por exemplo, um processo meu entra com 4 prioridades. Né? Então, quanto mais prioridade ele tem, óbvio, acima da fila ele fica. E o sistema analisa pelo esquema de prioridades e não pelo sobrenome. A assistência, como eu falei, é fundamental, porque se eu, por algum motivo, às vezes o processo meu está parado,
eu ajuizei tem uma semana, a tutela ainda não foi analisada, eu estou me coçando, sabe? Eu já ligo no gabinete, eu converso com a assessora, a gente tem a lista do nome de todos os assessores. Se não adianta, eu marco pelo TJ, né? Tem a possibilidade de marcar e fazer o despacho diretamente com o juiz, né? E se não adianta, antes da pandemia eu ia no gabinete, né? Então eu buscava pelo resultado. E o ideal é que quem acompanhe, né, seja o profissional que faça o mesmo. Hoje é uma tutela de urgência, né, tem que sair em pelo menos um mês após o ajuizamento do processo. Esse processo é muito antigo, antes não era assim que funcionava, né, eram processos físicos e que de fato quem colocava na ordem era o assessor, era o estagiário, era que não olhava quais eram as prioridades, por mais que tivesse as tarjetas ali em cima dos processos físicos, e não era feita uma boa distribuição. Então, hoje, mais uma vez, eu aconselho, né, que você converse com um profissional especialista que analise o seu processo e que diga se existe algum tipo de solução, né, às vezes não envolve tanto o termo jurídico, mas, né, de repente possui plano de saúde, de repente a gente faz uma portabilidade, muda de plano, consegue ajuizar algum outro processo contra outro plano de saúde e dessa vez utiliza se calça melhor, né, para fazer através das prescrições, relatórios, tudo isso que eu estava falando até agora. Então, né, eu acho que carece uma análise minuciosa, né, e de fato, assim, existe a defensoria. Por que demora mais para fazer pela defensoria, né? Eu acho que não é por má vontade, mas é por demanda mesmo. Então, existe muita demanda na defensoria para um defensor que possui, nem sei quantos assistentes tem na defensoria, não sei se são 3 por gabinete. Então, não dá para fazer milagre, né? Em Balneário Camboriú, nós temos 350 famílias de autistas desassistidas. Eu converso com 2 mães que representam essas 350 famílias de lá e assim, eles estão na fila da PAI, eles estão na fila de um outro projeto que tem lá e quando conseguem vaga é meia hora por semana. Eles, sabe, não tem como, assim. E daí o que eu, Júlia Martinelli, mãe da Laura, que tem uma história, faço? Eu tento viabilizar esses processos, financeiramente falando, mas eu não sou a defensoria, né? Então, é a minha forma de conseguir contribuir com a sociedade nesse sentido. Em relação à perícia. A perícia. Por que os juízes ainda não aprenderam que a perícia não funciona? Porque às vezes eles pedem o perito, aí o perito por algum motivo não quer ir, tu pede outro perito, por um motivo ele não quer ir, tu pede outro perito. Já foram pedidos uns 10 peritos no caso do meu juiz. Porque geralmente assim, né, os peritos realmente têm o hábito de não aceitar, dentre eles, né, é feito com muita resistência. Então, o que o judiciário fez com relação à perícia? Os processos que correm na federal são avaliados já de início pelo NatJus, que é um grupo de médicos que possuem conhecimentos específicos, né, que trabalham para o judiciário. Então, eles emitem relatórios, eles têm acesso a outros processos que porventura existiram, né, e fazem esses relatórios. Isso agiliza bastante, porque um relatório do NatJus vale mais que uma perícia. Pode pedir perícia depois? Pode. Só que com o relatório do NatJus, por exemplo, nós já temos uma tutela deferida. É muito difícil, no meu escritório em específico, de todos os processos que nós temos ajuizados, eu tenho um processo que um juiz quis que fosse feita a perícia antes, e por isso atrasou muito a tutela, né? Mas foi um. Então, geralmente, o que acontece? Se é federal, o NatJus faz um relatório, o juiz dá 72 horas para o NatJus fazer, e daí depois ele analisa a tutela, e quando não é na federal, ele primeiro defere a tutela, e depois essas questões de perícia vão acontecer. Aí, se passa 10 peritos que não aceitam o encargo, ou se passa um, o importante é que aquela pessoa está sendo assistida. Eu
num processo como esse, né, que envolve uma paralisada cerebral, tem a necessidade da perícia, porque é invariável. Tá? Estão chamando perito obstetra. Pois é, mas então, aí é que está, a doutora colocou muito bem, quer dizer, no universo de ações que ela tem, só foi necessária a perícia. Quer dizer, porque invariavelmente você exclui o processo já com os laudos dos médicos que acompanham a pessoa, né? Agora tem uma outra coisa também, quando a gente fala dos juízes, é o seguinte, os juízes estão submetidos a um controle. Nós temos aqui em Santa Catarina a Corregedoria do Estado do Tribunal de Justiça, que funciona relativamente bem. Então, você vê, antes do EPROC, né, porque eu creio que esse processo já deve ter sido incorporado ao EPROC, o juiz tinha que dar solução de continuidade aos processos em 60 dias. E eu, em muitas oportunidades, pedi à Corregedoria que o juiz chamasse o processo à ordem. E a Corregedoria foi para cima do juiz e o juiz despachou. Né? Normalmente o que acontece, os advogados têm medo do juiz. Eu também teria. Tem medo do juiz, tem medo. São inatingíveis. Porque mas essa realidade está mudando. Completamente. Sim, essa realidade está mudando. Né? Hoje, se eu quero conversar com um juiz, eu pego, faço meu cadastrinho ali no TJ, ele tem horas para me responder, marcar o despacho comigo e, assim, talvez não aconteça na mesma semana, mas na seguinte acontece e eu estou ali, sabe? De frente com ele para pedir, sim, o que eu preciso. Antigamente, realmente, nós tínhamos uma dificuldade um pouco maior. Chegava no gabinete, era só com o assessor, não, mas eu tenho o direito de falar com o juiz, sabe? Então, assim, não era tão fácil assim o acesso. Mas, de fato, isso tem mudado. No nosso CPC, nós temos previsões, né, de prazos que eles possuem para julgar, para decidir, né, tudo isso. E, em tese, eles teriam que obedecer os prazos que estão previstos. Isso acontece? Nem sempre, né? Porque a demanda é alta. Mas nós temos ferramentas, sim. Nós podemos ligar nos gabinetes, nós podemos marcar com os juízes, né, com os atendimentos online, diretamente com o juiz e não com o assessor. Né? Mas o seu processo é um pouco mais antigo, houveram mudanças importantes na lei nesse período, né, de lá para cá. Qual que é, assim, o quanto que varia, por exemplo, danos morais? Por exemplo, imagina, houve um erro médico, claro, o médico, a própria plano de saúde avalia e está claramente o erro médico. E aí demora muito tempo, mas assim, você foi bastante atingido pela situação, né? Era isso que eu iria dizer, assim, né? Os danos morais, eles, na verdade, eu não posso te dizer assim, uma causa de anóxia no parto do PC, 50 mil de danos morais. Não, isso não é uma realidade. O que vai dizer o quanto de danos morais é de acordo com o abalo que houve de fato, né, para essas famílias. Então, deve ser feito um estudo, né, é muito variável de caso para caso, enfim, né, na jurisprudência. Chega no máximo a quanto? Não posso te dizer isso. Nós temos bastante variação de valores dentro do escritório. Eu gostaria de fazer uma pergunta e depois eu vou passar para outros, né? Às vezes até muitos pacientes fazem essa pergunta para a gente. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde para o meu filho, mas é pela empresa que eu trabalho. Não sou eu que fui lá e contratei o plano de saúde. A minha empresa, eu tenho um plano de saúde pela empresa e tal. Então aí eu tenho alguma participação e etc. E aí, se eu vou entrar com um processo contra esse plano, como é que funciona? Sendo que é um plano pelo meu trabalho, pela empresa, como é que fica? Essa é uma pergunta bem recorrente, na verdade. Obrigada por me lembrar desse tema, né?
porque é de fato uma realidade de muitas famílias, né? Então, como eu falei, é preciso fazer uma análise, né, de cada caso antes de ajuizar uma ação, para que de fato o tratamento tenha efetividade, viabilidade, né? Então, assim, nesses casos, qual é a instrução que eu faço? Portabilidade. Ah, mas posso cortar de um plano empresarial para um plano individual e posso fazer só o meu filho? É uma pergunta bem recorrente também. Eu preciso fazer a portabilidade da família inteira, vai ficar muito alto. Pode sim, pode cortar de plano empresarial para plano individual e não precisa ser um núcleo familiar, pode ser só a criança ou um dos adultos, pode sim, não tem problema. Então era isso que eu ia analisar e falar provavelmente, né, que devido à intensidade do tratamento viabilizaria com pagamento de coparticipação. Parabéns pela apresentação, muito boa, gostei bastante. Mas uma dúvida que recorreu. A apresentação ela ficou mais calcada em autista, no deficiente físico, os direitos que eles teriam, apresentasse ali de rol ao Dr. Salomão, teria que ter esse rol certo do autista, no deficiente físico. Na verdade, essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão não foi com relação ao autismo, foi de uma cirurgia de bucomaxilo, tá? Que ele fez essa interpretação do rol. E, na verdade, em alguns momentos eu citei sim o autismo, mas eu estava falando em termos gerais, como, por exemplo, quando falo do home care, não conheço nenhum autista que tenha home care, né? Geralmente para PC, para outras doenças raras, síndromes, enfim, né? Crianças que precisam, adultos que precisam de suporte nesse sentido. Então, assim, hoje o tema foi justamente para falar um pouco mais sobre o acesso aos tratamentos e terapias, né? E abordando rapidamente sobre o direito que não envolve apenas os autistas, mas também os deficientes visuais, físicos e intelectuais para o assistente na escola, né? Para que tenha um professor auxiliar na escola. Então, assim, em termos gerais, né, abertos, eu acho que eu teria que me programar para fazer outra palestra, né, para falar exatamente disso, né, quanto a acessibilidade, coisas assim, que nem quando eu citei, né, vou num evento, preciso pagar o ingresso inteiro, não preciso, no transporte público, quais são as diferenças, né, então eu acho que a gente teria que abordar isso num tema separado e preparado especificamente, né. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também, que é muito trazida, né? Com relação vou passar minha vez para ela. Não, pode. Eu vou por trás, com relação a equipamentos, né? Sem deixar de até o tema, né? Quando a gente fala nas terapias especializadas, nós queremos também levar essas terapias também para o dia a dia das crianças e fazer com que essas terapias tenham eco, né? Fora das clínicas. E aí entra a questão dos equipamentos, equipamentos posturais, de mobilidade, de acessibilidade, até para aquele filho na escola. Como é que seria essa questão dos equipamentos? Quando as famílias vêm, elas procuram muito saber o que eu posso pedir. Eu posso pedir cadeira de rodas, eu posso pedir uma cadeirinha para ele ficar na escola. Quem que tem que pagar essa cadeirinha para ele ficar na escola? É a escola que tem que posturar o meu filho ou eu tenho que pagar uma cadeirinha para que ele fique na escola bem posicionado? Eu posso pedir para que ele tenha todos os equipamentos em casa, cadeira de banho. O que eu posso, através disso, fazer com que meu filho não tenha não só a terapia, mas também que ele tenha a qualidade de vida fora das clínicas? Sim. Eu rapidamente abordei, né, o quão necessário é a gente dar atenção para os equipamentos, para que os tratamentos que são feitos em clínica tenham uma continuidade, né, e acessibilidade, facilidades na vida rotineira, né. Então, assim, não existe um equipamento
específico, assim, que eu diga para vocês assim, não, isso aí não pede, sabe? Tudo tem que ser embasado. Então, assim, se o terapeuta acredita que é imprescindível para a criança ter uma cadeirinha para ela ficar na escola, e ele embasa isso, por quê? Porque não tem sustentação encefálica, porque tem uma escoliose muito acentuada, porque não sei o quê, porque ele já tem... Então, assim, a gente, com o embasamento, eu peço. Tem, por exemplo, possibilidade de pedir cadeira automotiva para fazer o transporte dentro do carro. Tem N modelos de cadeiras, daqueles que desmontam, daqueles que, enfim, né? Tem os carros PCDs, né? E existem, mas tudo depende de um bom relatório e um bom fundamento jurídico para isso. O que deve ser observado pelos terapeutas na hora de indicar os equipamentos é justamente a rotina daquela família, né? Então, assim, aconteceu também nessa última semana o caso de uma criança que eu pedi para avaliar, e ela precisava de um andador, e na verdade não foi observado, né? Depois a terapeuta que avaliou me falou que a mãe tinha uma lesão na coluna e não poderia se abaixar e tal, então precisaria de um suporte. São detalhes que precisam sim ser observados pelos nossos terapeutas para que seja eficiente aquela prescrição, para que ela se adeque na rotina e no dia a dia. Não adianta pedir um carrinho de 30 mil para deixar parado no canto de casa, porque não dá certo para aquela criança. Então, precisa sim ser feita uma avaliação minuciosa por aqueles que têm a competência e o conhecimento suficiente para dizer: precisa desse tamanho, precisa desse suporte, precisa isso aqui. Uma vez, até uma situação assim, engraçada, eu estava fazendo uma reunião online e a gente estava vendo uma cadeira de banho. E existe uma cadeira de banho que ela é maravilhosa, assim, ela parece uma nave, é a Rifton. E eu gosto de pedir ela para famílias que tenham adultos ou crianças que a gente sabe que não tem expectativa de vida comprometida, né? Que vai ficar difícil, que vai ficar pesado, que vai, né? Enfim. Aí a família estava bem fissurada, que queria essa cadeira, que queria... Eu disse: tá ótimo, então, vocês têm casa própria? Aí eles assim, temos. Daí eu disse: tá, posso ir no banheiro? Aí eles me levavam para o banheiro da casa. Não cabe uma Rifton. Vocês têm a possibilidade de reformar o banheiro para botar uma Rifton aí? Quantos banheiros tem na casa? Porque ou os pais tomam banho na Rifton também, ou então assim, são cuidados que às vezes, como eu falo, assim, a gente fica cego, só pedindo. Eu preciso, a gente tem uma cobrança muito grande, né? Eu preciso disso, porque senão meu filho não vai ter como, sabe? E a gente esquece de ver alguns detalhes, assim, que são básicos, né? Então, essa cadeira de banho, ela se adequa na minha rotina? Essa cadeira postural, ela cabe dentro do meu carro? Né? Esse pacer aqui, eu consigo levar o meu filho? Eu tenho uma babá para cuidar da minha filha, vai sair pela casa? Tem escadas, sabe? Não vai cair pelo corredor? Então, assim, eu costumo caminhar aonde? Né? De que forma vai ser feito o acesso? Então, assim, eu vejo o direito à saúde como ele é muito amplo, sabe? Ele depende de uma análise familiar, emocional. Por isso que a gente faz acolhimentos. Por isso que a gente conversa com as famílias de uma forma individualizada mesmo. Por isso que eu faço questões de... Eu faço as reuniões no meu escritório. A minha equipe faz. Por quê? Porque eu sei quanto pesa a quimba. Porque eu sei como é que desmonta. Entendeu? Então são coisas que, assim, a gente com a experiência consegue compartilhar e de fato trazer uma solução adequada para cada família. Eu queria saber quando um profissional não consta do nome da OMS. Funcionou aquele taxativo? Eu não entendi. Quando o profissional não consta do nome da OMS. Então, hoje o entendimento majoritário é pelo exemplificativo. O trainee, o Pedia Suite, o Tera Suite não estão no rol, né? O Bobat não está no rol. Então, assim, tá a fisioterapia motora,
e fisioterapia. Daí há quem diga, né, não, mas robotia é fisioterapia motora, né, não precisa, mas então todas são, né, várias são. Então, assim, o embasamento é justamente pela exemplificabilidade do rol. Tá? Então, aquele terapeuta não precisa ter a especialidade dele descrita no rol. É esse o entendimento majoritário do STJ. No meu caso, são cuidados paliativos, não está no rol. Eu já solicitei para o plano de saúde e eles disseram, olha, não tem obrigação porque não está no rol. Mas eles falam isso para tudo. Essa defesa. E daí se encaminha apenas para fisioterapeuta, tem alguma coisa assim, né? Daí eles têm na rede, e às vezes é um recém-formado. Uma vez eles falaram que tinham na rede, né? Aí eu fui ver, porque eu também faço isso, eu sou caçadora de currículos. Aí a gente tem essa habilidade no escritório. E eles falaram que tinham o terapeuta no hall, era um fisioterapeuta que precisava de uma criança com síndrome de Down de 2 anos. Era uma fisioterapeuta formada em geriatria, com experiência na PAI. Acho que não, né? Certo. Mais alguém? Nós estamos nos aproximando do final, a gente vai abrir para mais 2 perguntas. E depois eu vou passar um videozinho de 5 minutinhos. A gente vai se encaminhando para o final, tá bom? Oi, doutora, meu nome é Vanusa, a gente só se fala pelo WhatsApp. Amiga da Lela. Devo muito a ela porque meu filho recém foi diagnosticado com autismo. E pra gente, pra família, é um choque. Ele tinha um plano de saúde pela mulher e ela que me cuidou. Eu estava perdida. Eu fiz a portabilidade lá. Ela me falou, porque antes ele disseram que tinha uma carência e ele precisava ter as terapias precoces, porque na época ele só tinha 3 anos, estava dando muita demanda, até risco de vida, ele estava morrendo. E ela me orientou, via WhatsApp, realmente, ela fala com a gente pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro. Isso. Eu não a conhecia, foi através de uma amiga muito querida. E hoje, graças a Deus, graças a ela, eu vim estar dentro do projeto Aura desde janeiro, graças a ela também. Então hoje eu vim aqui de São José, peguei 2 ônibus, porque eu tinha que me prestigiar, te agradecer pessoalmente por tudo que está fazendo. Agora a doutora Nara também pegou o meu caso, porque infelizmente eu estou desempregada. O BPC, né? E eu estou tentando o BPC, porque eu sei que se eu for para a fila, eu vou já estar na fila da PAI e da fundação, o meu filho vai ficar sem atendimento. Quando ela fala da questão do SUS, realmente, eles têm todos esses profissionais, mas infelizmente a demora é muito grande e a gente que tem filhos especiais, a gente tem um certo tempo, ainda mais quando eles têm uma certa idade, que ele hoje está com 4 anos. Eu fui no CAPS essa semana, tentar viabilizar atendimento lá, ele só faz atendimento a partir de 6 anos. Pois aí eles prezam tanto pelas terapias precoces, mas eles só fazem a partir dos 6 anos. Eu vim aqui hoje mesmo deixar esse agradecimento, dizer que realmente o escritório de vocês, acho que é o único que até então eu sabia que fazia esse trabalho, e que orienta realmente as famílias dessa forma que está falando, que fala com a gente. Que eu estava muito angustiada quando eu recebi esse diagnóstico, que fica perdida, tu não sabe para onde correr. Tu é professor numa rede estadual de ensino, numa rede municipal, tu vê casos, mas quando a coisa é contigo, daí o negócio já mudou totalmente. Então hoje foi muito esclarecedor, ainda mais por questão de plano de saúde. E realmente é isso. Dar um abraço, não posso dar um abraço a ele, mas eu te agradeço imensamente por tudo que está fazendo comigo. Eu fico muito feliz em ver, eu até falei assim para as meninas, né, antes da palestra, assim, poxa, eu vou ter a oportunidade de conhecer de fato as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, né? No caso da Vanusa, assim, foi uma orientação, né? Exatamente. Então ela tinha um plano de saúde que não, né, a gente pegou, fez um planinho novo e auxiliamos, né? Nós não temos absolutamente nada com o Unimed.
e depois por conta da questão assim, rotina dela, né? Nós acabamos, foi mais no início ali do projeto da Unimed, e daí nós conseguimos colocar ela, o filho dela, no projeto, né? Porque tinha o telefone da coordenadora, enfim, a gente conseguiu. Mas foi a única criança que nós conseguimos colocar, por acaso, né? Graças a Deus, Deus sabe o que faz. Isso, e foi uma orientação, às vezes nós, posso falar, né? Nós gostamos de presentear as famílias com o nosso, mostrando o caminho, né? Sem que isso necessariamente reverta em uma questão financeira para nós. São os presentes que a gente gosta de dar. Mais alguém? Eu vou começar então o videozinho. Esse videozinho aqui é para as famílias. Eu vejo que às vezes, né, a gente tem muitas orientações da clínica, a gente presta muita atenção em como aquele terapeuta está atendendo meu filho, e daí leva ele para casa e agora, né? Aí a gente tem que lavar a louça, tem que cozinhar, tem que não sei o quê, tem que trabalhar um pouquinho no computador, né? Então esse vídeo, na verdade, é da Unicef, que eu vou passar agora, e ele é uma orientação para os pais, tá? Sobre como manejar, né, na rotina diária os pais de deficientes. It's normal to feel distressed when you're told that your child has a disability, but here's some useful advice to help your child to reach their full potential. Hi, I'm Professor Maureen Sams-Vaughan, and this is my mini parenting masterclass on children with disabilities. Every child with a disability has strengths. These may be in doing artwork, in their personality, or in their motor skills. Every child has a strength. It's more important for us to focus on what children can do, their abilities, rather than their disability. We can use children's abilities to assist the areas that they have most challenges with. Some children with disabilities will be able to speak with you. Others will not be able to speak, but they do communicate even though they don't speak. For example, when a newborn baby comes into a family, that baby communicates without speaking. You learn that baby's likes and dislikes by whether they smile or laugh or whether they cry. The same occurs with children with disabilities who can't speak. They tell you what they like by smiling or laughing, and they tell you what they don't like by crying or making an upset face. Children are stimulated by everything in their environment, like sounds, and by the interactions, by your smile. So if your child with a disability is around you, you should make sure that you spend time talking with them, explaining in simple language what it is you're doing, smiling with them, telling them all about their environment, making noises around them so they can respond to noises. Everything that you do as you're moving about the house, as you're doing your housework, involve and include your child in it. Move your child into the room in which you are working. Tell them what you're doing. You're washing the dishes. You're dipping the dishes in the water. Tell them exactly what you're doing. All of that will stimulate them. You can also stimulate them by directly playing with them, by making little toys in the home, putting stones in a bottle and shaking it, by waving ribbons in front of their eyes, different colored ribbons. There are many things that you can do with just things around your house. Breastfeeding is really important for all children, but it's especially important for children with disabilities. Breastfeeding is really important for children's growth, children's nutrition, and children's brain development. Many children with disabilities are actually able to breastfeed, but only a few would not be able to breastfeed, and those who can't
can be fed expressed breast milk, because breast milk is really the best. The early years of every child, whether they have a disability or not, are critical because when we stimulate the brain during these early years, we're ensuring that the brain develops to its full potential. We're making sure that children have the best development that they can have. And this happens for children with disabilities and children without disabilities. Children with disabilities enjoy being played with just like any other child. They enjoy you reading to them, showing them pictures, tickling them, hugging them, cuddling them. They respond to you with laughter and smiling. If they don't like that particular play that you're doing, they will tell you. They will stop laughing, they'll stop smiling. Try something else. You will find something because you know them best. If you don't have a lot of time to play with your child, there may be other family members in your home who will be able to play with your child with a disability. Brothers and sisters are really great around children with disabilities. They stimulate them because they talk to them a lot and they play with them. They don't seem to be concerned about whether a sibling has a disability. They play with them just like anyone else. If you have a concern that your child has a disability, go to your nearest health provider and let them know your concerns. Some concerns may turn out not to be a problem at all, but some may, and your child may be identified as having a disability. It's just as important to provide children with disabilities with a loving environment. Children who are shown warmth and love grow up to be loving, warm persons. A child with a disability who is shown warmth and love will grow up to be an adult who may have a disability, but who is a wonderful person to be around. É isso, então. Agora a gente vai para a parte do sorteio. E a gente foi imenso prazer. Vocês viram, né? Ah, como é que você brinca com uma criança com deficiência? Fazendo cócega pra ela, sabe? Conversando. Então, assim, não tem tanto mistério assim, né? A gente só precisa se entregar de fato para a situação. Muito obrigada. Muito esclarecedor. Obrigada, gente. Eu acho que hoje foi um pontapé inicial, né? Uma sementinha que a gente joga. Hoje o tema foi bem direcionado ao direito às terapias especializadas, né? Mas, como o Cláudio mesmo falou, a gente aguça a nossa vontade de querer saber mais, né? Sobre especificamente a patologia do meu filho, quais os direitos que ele tem, não só com relação à terapia, mas em todos os âmbitos da vida dele, né? Com relação à acessibilidade, acesso, cultura e educação. Hoje foi uma sementinha, mas a gente vai voltar. Agora nós vamos, quem tem um papelzinho aí, fiquem atentos. Não, nós vamos pedir uma criança, essa mocinha linda que está lá atrás, filhinha da Tânia, ela vai pegar um papelzinho aqui para nós, para sortear esse massageador aqui. Quem não gostar de massagem pode dar para o colega do lado. Eu também aceito. Vamos pegar um papelzinho aqui? Liz, um papelzinho só, Liz. Um só. Aqui na mão. Muito obrigada. Ó, a Liz pegou o número 32. Muito gostoso. Já vai fazer.
finalizando, inclusive a doutora Júlia vai estar presente no workshop que vai ser realizado no dia de Catânia. Bom dia! O nosso workshop vai ser sobre o uso do cannabis medicinal, o qual a doutora Júlia vai estar com a gente. E eu gostaria de sortear um ingresso, né? Vai ser no próximo sábado no Caplax. A Tânia representa a CEL, a clínica CEL, uma das clínicas que está aqui por hoje. E a Liz vai pegar mais um papelzinho, porque a Liz é pé quente. Mais um papelzinho. Olha, ela escolhe. Número 101. Passo ali para Tânia, né? Depois eu já te passo. Deixa para nós o contato para se inscrever no evento. Tá, aí ali fora, quando vocês saírem, a gente pede a gentileza que vocês pegarem aquela folha que tem os contatos das clínicas, algumas, né, que estão participando hoje, que colaboraram para esse evento ser possível. Mas assim, eu queria, se a doutora Júlia me permite, finalizar dizendo assim, que vão atrás, né? Vão atrás dos seus direitos com relação às terapias, com relação à qualidade de vida. E contem com a doutora Júlia e com as clínicas que estão aqui, com outras, contem com a informação, né? Para que vocês sejam cada vez mais cientes dos seus direitos, né? E com muito amor vão em busca deles. Bom? E a gente quer agradecer a vocês pela iniciativa. Obrigada de coração. Obrigada também pelo apoio, né? Obrigada pelo apoio. Juntos somos mais fortes. Obrigada pelo apoio. Obrigada. É isso, gente. Bom sábado.